O cheiro pesado e metálico da violência, aquele tipo que gruda no fundo da garganta como moedas esquentando dentro de um carro fechado no verão, ainda não tinha invadido o ambiente. Mas Blair sabia que estava chegando. Encostada na parede, ela observava o homem suado no terno cinza-chumbo de alfaiataria traduzir o acordo de uma vida inteira para o chefe do sindicato mais cruel e impiedoso de toda a cidade. Havia apenas um problema. O tradutor estava mentindo descaradamente, articulando uma emboscada perfeita. E ela não era nada mais do que a garota que servia água. Pratos de porcelana são mais pesados do que parecem. Empilhe 3 deles carregados de 450 gramas de costela de boi com osso, manteiga de trufa e aspargos assados. E os antebraços de qualquer pessoa começam a queimar depois de 20 segundos. Blair estava segurando aquela pilha há quase 1 minuto inteiro. O calcanhar direito dela estava com bolha. O tapete industrial da sala VIP do restaurante Austeria não cedia absolutamente nada, e a saia preta rígida do uniforme cortava a cintura dela toda vez que ela respirava fundo demais. O cansaço era uma dor surda e latejante na base do crânio. Era uma terça-feira à noite, 11h45 da madrugada. Ela só queria terminar aquele turno maldito, recolher o gorjeta coletiva de $200 e voltar para o seu apartamento com um radiador chiando. Mas ninguém apressa os homens do salão privado. Ela empurrou a pesada porta de carvalho com quadril. O ar do interior a atingiu como uma parede física. Uma camada densa de fumaça de charuto cubano, bourbon derramado e a nota afiada e cara do perfume Tom Ford. A iluminação era baixa, jogando sombras âmbar severas sobre os rostos dos 5 homens sentados em torno da mesa redonda de mogno. Blair manteve os olhos baixos. Era a primeira regra de trabalhar nos salões privados. Você é a mobília. Você é um fantasma com uma jarra d'água. Você não olha para os rostos deles. Você não ouve os nomes deles. E certamente não fica escutando os números que eles jogam na conversa com toda a naturalidade do mundo. À sua esquerda estavam os alemães, Klaus e Henrique. Blair sabia os nomes deles porque Klaus tinha estralado os dedos na cara dela mais cedo para exigir outro gin. Eram homens monolíticos, cheios de ângulos cortantes e olhos pálidos e frios, usando ternos que custavam mais do que toda a dívida de faculdade dela. Entre eles estava Dieter, um homem nervoso, de aparência úmida com cabelo rarefeito. Ele era Ponte, o tradutor. Do outro lado da mesa estava Léo Castillon. Léo não parecia o caricato que se vê na televisão. Ele não usava chapéu fedora e não ostentava anéis de ouro chamativos. Léo vestia uma simples camisa preta impecavelmente passada, sem gravata, aberta no colarinho. Léo parecia cansado. Um cansaço profundo e arroxeado que escavava cavidade sob os olhos escuros dele. O nariz havia sido quebrado pelo menos 2 vezes, e tinha cicatrizado levemente torto, dando ao rosto dele uma dureza bruta e assimétrica. As mãos de Léo descansavam sobre a mesa, grandes, calejadas, com os nós dos dedos marcados por cicatrizes. Ele parecia menos um chefe do crime e mais um trabalhador exausto que de alguma forma tinha acabado segurando as chaves de toda uma cidade. Ao lado de Léo ficava sua sombra, um homem gigantesco, de pescoço grosso e olhar vazio, irradiando uma violência silenciosa e enrolada como uma mola. Com cuidado, Blair murmurou com a voz perfeitamente plana e neutra, enquanto deslizava o primeiro prato na frente de Klaus. A carne chiou suavemente. O cheiro de gordura selada e alho cortou brevemente a fumaça dos charutos. Ela se moveu em volta da mesa. Desliza o prato, récua, gira, serve o vinho, não deixa a garrafa tilitar contra a beira da taça de cristal. As mãos dela eram firmes, treinadas pela repetição. Os termos são diretos, disse Dieter, com a voz carregando um leve tremor. Ele estava olhando para Léo. Meus clientes estão dispostos a ceder os portos do lado leste, mas exigem autonomia absoluta sobre as cargas vindas de Roterdã. Léo não olhou para a carne que Blair colocou na frente dele. Ele estava encarando Klaus. Os olhos de Léo eram completamente ilegíveis. 2 fragmentos de pederneira escura. Autonomia, Léo repetiu. A voz dele era um sussurro áspero, como lixa contra madeira seca. Eles querem as minhas docas, a minha proteção. E eu não tenho o direito de olhar dentro dos contêineres. Dieter engoliu em seco. O pomo de Adão dele subiu e desceu. Ele se virou para Klaus e falou rapidamente em alemão. Blair se moveu até a comoda para recolher os pratos do aperitivo. Ela estava de costas para a mesa, mas os pelos dos braços se arrepiaram. Ela tinha vivido em Frankfurt durante 4 anos. Ela fugiu para lá quando tinha 19 anos,
correndo atrás de um cara que terminou roubando o passaporte e a dignidade dela. Ela passou a juventude limpando mesas em bares imundos perto da rua principal do porto, ouvindo estivadores, vigaristas e traficantes. Ela não aprendeu o alemão dos livros didáticos. Ela aprendeu o alemão da sarjeta. Ela aprendeu a gíria, as expressões idiomáticas, o código veloz das pessoas que fazem negócios nas sombras. Klaus se inclinou para a frente. O couro da cadeira rangeu. Ele falou em alemão num sussurro gutural e rouco para Dieter. Blair congelou. Os dedos dela apertaram a borda de um prato de salada sujo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Diz para esse idiota não se preocupar. Quando a carga chegar, o porto é nosso e ele é história. Blair forçou a si mesma a respirar. O ar parecia ralo. Continua se movendo, Blair. Empilha os pratos. Pega a bandeja. Sai pela porta. Ela se virou, mantendo o rosto inexpressivo. Dieter enxugou uma gota de suor da testa com um lenço monogramado. Voltou-se para Léo com um sorriso fino e adulador preso no rosto. O Sr. Klaus diz. Dieter traduziu com fluidez que o senhor não tem motivo para preocupação. O conteúdo são eletrônicos padrão, e eles valorizam demais a parceria para comprometer o território do senhor. O estômago de Blair se revirou. Um nó frio e pesado de náusea desceu direto para o ventre dela. Dieter estava mentindo. Ele não estava apenas suavizando os detalhes. Ele estava ativamente facilitando uma tomada de controle. Um ataque. Uma execução. Blair caminhou em direção à porta, equilibrando a bandeja pesada no ombro. Cada instinto do corpo dela gritava que era para continuar caminhando. Vai para a cozinha. Bate o ponto. Vai para casa. Aquele não era o mundo dela. Se esses monstros queriam se destruir por contêineres de carga, que se destruíssem. Se Léo Castillon terminasse boiando na Bahia até quinta-feira, isso não mudaria a data de vencimento do aluguel dela. Mas quando Blair alcançou a maçaneta de latão da porta, ela olhou para trás. Léo estava cortando o bife. Ele parecia devastadoramente calmo, completamente inconsciente de que o homem suado do outro lado da mesa acabava de vender a vida dele. Léo tomou um gole de vinho, os olhos escuros se deslocando para Dieter, balançando a cabeça lentamente. Ele estava acreditando na mentira. Blair empurrou a porta e entrou na cozinha caótica e cegantemente iluminada do corredor. A cozinha soava como uma zona de guerra. Panelas batiam. O expedidor gritava os horários dos pedidos, e o ar denso cheirava a açúcar queimado e água sanitária. Blair se apoiou no balcão de inox, derrubando a bandeja com um estrondo alto que ninguém notou. As mãos dela tremiam. Ela fitou as palmas. Estavam vermelhas, calejadas, completamente normais, mas o coração dela martelava contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele é história, essas palavras ecoavam dentro do crânio dela. Blair se serviu de um copo plástico de água com gelo do posto de serviço e tomou de uma vez. O frio atingiu o peito dela, mas não desacelerou o pulso. Porque ela estava se importando. Léo Castillon era um criminoso. Ele destruía vidas. Comandava os agiotas, os jogos ilegais, as extorsões. Ele era um predador. Mas ela pensou no jeito que Klaus tinha olhado para Léo. A arrogância fria e a condescendência nos olhos pálidos de Klaus. Klaus não era apenas um rival de negócios. Klaus era um invasor tratando Léo como uma ovelha ingênua. E Dieter era um covarde, suando dentro do colarinho, lucrando com a traição. Blair, ela se assustou. O gerente de turno, a encarava de cima do aro dos óculos. A mesa 4 precisa do expresso, e o salão VIP precisa de outra garrafa da reserva do ano 09. Mexa-se. Certo, ela murmurou. Blair pegou a garrafa verde escura pesada do posto do sommelier. Pegou um linho branco imaculado. Pegou o saca-rolhas de prata. Cada passo de volta pelo corredor parecia caminhar através de água funda. Se ela falasse, se exporia. Você não interrompe um encontro da máfia. Você não corrige o tradutor. Se ela dissesse a verdade para Léo, Klaus poderia sacar uma arma ali mesmo. Se ela dissesse a verdade para Léo e ele não acreditasse, ela seria a garçonete louca que destruiu um acordo milionário. De qualquer jeito, a vida dela, a vida chata, difícil e segura dela, estaria acabada. Blair parou do lado de fora da pesada porta de carvalho. Pressionou a testa contra a madeira fria. Só serve o vinho, Blair. Serve o vinho e vai para casa. Ela empurrou a porta. A atmosfera dentro da sala havia mudado. A comida tinha sido em grande parte empurrada de lado. Os homens estavam inclinados para frente. A tensão estava enrolada como uma mola. Uma pasta de couro grossa repousava aberta no centro da mesa. Um contrato. É um gesto de boa-fé,
Dieter estava dizendo, a voz um pouco mais confiante agora. Ele apontou para uma linha no papel. Meus clientes farão a transferência dos primeiros 10 milhões de dólares de manhã. O senhor só precisa autorizar o acesso ao portão. Léo fixou o olhar no papel, tamborilou uma caneta de ouro pesada nos nós dos dedos. Tap, tap, tap. O som era ensurdecedor no silêncio da sala. Blair se aproximou da mesa, movendo-se para o lado direito de Léo para servir o vinho. Ela desdobrou o guardanapo branco. Puxou a rolha. O suave pop fez Dieter se encolher. Klaus se recostou na cadeira, cruzando os braços. Parecia entediado. Girou levemente a cabeça para Henrique e murmurou. O hálito de Blair prendeu. A garrafa na mão dela tremeu, o gargalo tilintando levemente contra a taça de cristal de Léo. Deixa ele assinar. Depois posicionamos os atiradores nas docas para quinta-feira. Peço desculpas, ela sussurrou por instinto, puxando a garrafa de volta. Uma gota de vinho tinto derramou sobre a toalha branca imaculada, florescendo como uma mancha de sangue fresco. Léo não olhou para ela. Apenas levantou uma mão, silenciando o pedido de desculpa, os olhos fixos em Dieter. E o que foi que ele disse? Léo perguntou. Dieter sorriu. Era um sorriso gorduroso, ensaiado. Ele diz que estão ansiosos para finalizar e aguardam com expectativa uma quinta-feira muito lucrativa nas docas. Blair parou de respirar. A sala pareceu se inclinar. Léo assentiu lentamente. Destampou a caneta de ouro. Inclinou-se sobre a pasta de couro, a ponta da caneta pairando a centímetros do papel grosso. Ele ia fazer isso. Ele ia assinar a própria sentença de morte. A mente de Blair ficou em branco. A garçonete cínica e exausta que só queria pagar o aluguel desapareceu. No lugar dela surgiu uma onda súbita e violenta de adrenalina. Ela não conseguia ficar parada e assistir acontecer. Não conseguia ser cúmplice de um assassinato. Não foi uma decisão consciente. Foi um reflexo. Blair deu um passo à frente. O salto dela pegou a borda do tapete grosso. Ela deixou o tornozelo ceder, jogando o peso do corpo para o lado. Com uma exclamação aguda e fabricada, ela inclinou a garrafa aberta de reserva do ano 09 para frente. O líquido vermelho escuro jorrou pelo gargalo. Não atingiu o contrato. Ela não era tão estúpida assim. Atingiu Dieter. Quase meio litro de vinho vintage caro espirrou direto no colo de Dieter, encharcando as calças de terno cinza, respingando por toda a mesa de mogno. Dieter soltou um grito agudo. Um som estridente e indigno. Ele empurrou a cadeira violentamente para trás, a madeira rangendo contra o tapete. Arranhava as calças destruídas com as mãos, o rosto ficando vermelho e furioso em manchas. Sua idiota! Ele gritou, esquecendo completamente a postura discreta e diplomática. A sala explodiu em movimento. Klaus e Henrique se levantaram de um salto, as mãos mergulhando instintivamente dentro dos ternos impecáveis. A sombra de Léo, o gigante no canto, deu um passo imenso à frente, uma Glock preta pesada aparecendo subitamente no punho enorme dele, apontada diretamente para o peito de Klaus. Calma, Léo ordenou. A voz de Léo não era alta, mas cortou o caos como um chicote. O gigante congelou, mas manteve a arma levantada. Klaus lentamente puxou a mão vazia de dentro do paletó, encarando o guarda-costas e depois Blair. Sinto muito demais, Blair balbuciou, caindo de joelhos. A voz dela tremeu, desta vez de forma completamente real. O terror avassalador do que ela acabará de fazer a atingiu com força total. Havia armas. Armas de verdade. Levante-se, disse Léo, com o tom plano e irritado. Ele estava olhando para Dieter, que tapava freneticamente a virilha com um guardanapo de pano. Eu limpo, Blair ofegou, pegando o guardanapo mais próximo e se inclinando sobre a mesa. Ela derrubou um punhado de gelo do balde de água sobre o derramamento. Estava de joelhos, pressionada contra a borda da cadeira de Léo. A coxa pesada de Léo estava a centímetros do ombro dela. Ela conseguia sentir o cheiro do couro dos sapatos dele, a nota metálica distante da arma do guarda-costas acima dela, e das uvas fermentadas derramadas. Blair estendeu o guardanapo, limpando a mesa bem ao lado da mão de Léo. Virou a cabeça. A boca dela estava a talvez 8 centímetros do joelho dele. Manteve o rosto inclinado para baixo, escondido da mesa dos alemães. Não assine, ela respirou. A voz dela era apenas uma vibração, ocultada pelo som das maldições frenéticas de Dieter e pelo tilintar do gelo. Léo não se mexeu. Ela nem sabia se Léo tinha ouvido. Ela esfregou a madeira com mais força. Seu tradutor está mentindo, Blair sussurrou, as palavras saindo dela em uma avalanche de pânico. Ele disse a atiradores. Quinta-feira nas docas. É uma emboscada.
Por um segundo aterrorizante, nada aconteceu. Então ela sentiu uma mudança. Era microscópica. Os músculos na perna de Léo endureceram. A mão que repousava no braço da cadeira se contraiu, os nós dos dedos ficando completamente brancos. Léo não olhou para ela. Não esboçou nenhuma reação. Não Gasped. Chega, Léo disse em voz alta. A voz dele era suave, completamente composta. Blair recuou às pressas, ainda apertando o guardanapo manchado e molhado contra o peito, respirando com dificuldade. Ficou de pé, mantendo os olhos colados no chão. Dieter ofegava, o rosto pálido. Peço desculpas, Sr. Castillon. Esta menina é incompetente. Acidentes acontecem, Léo disse gentilmente. Léo parafusou devagar a tampa de volta na caneta de ouro. Não olhou para o contrato. Olhou para Klaus. O silêncio na sala se estendeu. Era espesso. Sufocante. O ar parecia carregado de eletricidade estática. Blair ficou parada ao lado da comoda, a garrafa vazia de vinho balançando entre os dedos, esperando pela bala. Léo sorriu. O sorriso não chegou aos olhos. Sabe, Léo disse, recostando na cadeira. Acho que preciso de um momento para reconsiderar a logística. Quinta-feira parece apressado. Dieter congelou. O guardanapo escorregou da mão dele. Apressado. Mas, senhor, os termos. Não gosto de ser apressado, Léo interrompeu suavemente. Léo finalmente deslocou o olhar. Não olhou para Dieter. Não olhou para Klaus. Olhou para Blair. Os olhos de Léo eram incrivelmente escuros, despindo a fachada de exaustão que ela havia visto mais cedo. Eram os olhos de um predador no topo da cadeia alimentar avaliando uma anomalia repentina e inesperada em seu território. Era um olhar que pesou a vida dela, a utilidade dela e a audácia dela em uma fração de segundo. Saiam da sala, Léo disse para os alemães. Não era um pedido. Klaus se enrijeceu. Disse algo em alemão. Que insulto é esse? Eu disse, Léo repetiu, a aspereza na voz dele aprofundando. Saiam. Nos encontramos amanhã. Você fica. Dieter parecia prestes a vomitar. O gigante guarda-costas se afastou da porta, gesticulando em direção à saída com o cano da pistola. Klaus fungou, jogou o guardanapo na mesa e saiu marchando, com Henrique pisando em seus calcanhares. A pesada porta de carvalho se fechou com um clique. Eram só Blair, o guarda-costas, um tradutor aterrorizado e o chefe. Léo empurrou devagar a cadeira para trás e ficou de pé. Caminhou em volta da mesa. Não se aproximou de Dieter. Se aproximou de Blair. Parou a 60 centímetros de distância. Léo era mais alto do que ela tinha percebido. O cheiro do perfume dele se misturava com uma nota tênue e inconfundível de perigo que a envolvia por inteiro. Ela não conseguia mais olhar para baixo. Foi forçada a olhar para cima, para aquele rosto marcado e assimétrico. Quem é você? Ele perguntou baixinho. Blair, ela sussurrou. Blair, Léo testou o nome. Onde uma garçonete da minha cidade aprendeu a entender a gíria do sindicato de Berlim. Frankfurt, ela engoliu em seco. Morei lá. Léo a encarou. Estendeu a mão. Blair recuou instintivamente, esperando um golpe, mas os dedos ásperos de Léo apenas pegaram a garrafa de vinho vazia das mãos trementes dela. Léo a colocou sobre a mesa. Você me custou uma transferência de 10 milhões de dólares, Blair, ele disse com um tom conversacional. Eu salvei a sua vida, ela retrucou, as palavras contornando completamente o cérebro dela. O guarda-costas soltou um rosnado baixo e deu um passo à frente, mas Léo levantou uma mão. Um sorriso genuíno e aterrorizante puxou o canto da boca de Léo. É verdade que sim, Léo murmurou. Lentamente Léo girou a cabeça, travando os olhos mortos em Dieter, que agora tremia violentamente contra a cadeira. Agora vamos ter uma conversa sobre quinta-feira. Dieter não fugiu. Não podia. O medo havia transformado os ossos dele em chumbo. Sentou rigidamente na cadeira de mogno, a mancha escura da reserva do ano 09 se espalhando pelo colo como um ferimento premonitório. O ar da sala mudou no instante em que a pesada porta de carvalho se fechou atrás dos alemães. O calor residual da cozinha, o cheiro do bife selado e do alho, desapareceu por completo, substituído por um frio metálico e aterrador que Blair sentiu na parte de trás da língua. Rouco, Léo disse suavemente. O gigante se afastou da porta. Não se apressou. Movia-se com a inevitabilidade lenta e apavorante de uma geleira. Chegou à mesa, prendeu uma mão do tamanho de um prato no encosto da cadeira de Dieter e a puxou violentamente para trás. As pernas arrastaram contra o tapete industrial com um rangido sintético e áspero. Léo, por favor, Dieter ofegou. A voz dele trincou, aguda e trêmula, desprovida da confiança presunçosa que carregava 20 minutos antes.
Foi um mal-entendido. A garota, ela não sabe o que ouviu. O alemão dela é um lixo de sarjeta. Ela entendeu mal o idioma. Léo não olhou para Dieter de imediato. Ficou de pé ao lado da mesa, olhando para baixo para a pasta de couro grossa com contrato. Estendeu a mão, o polegar calejado traçando a borda do papel, um idioma, Léo repetiu. O cansaço na voz dele estava mais pesado agora, Anchorin Ever Syllable. Então quando Klaus mencionou atiradores nas docas, ele estava falando metaforicamente. Tipo, um atirador nos negócios. Um negociador agressivo. Sim, Dieter agarrou a tábua de salvação, o peito agitado. Exatamente. Posicionamento agressivo. Uma tomada de controle hostil da logística. Não violência. Blair estava parada como estátua ao lado da comoda. O calcanhar com bolha latejava num pulso rítmico e surdo que acompanhava o batimento cardíaco dela. Ela queria encolher dentro do papel de parede floral. Queria se dissolver na água com gelo derramada. Cada instinto de sobrevivência que havia aguçado dormindo em bancos frios de estações de trem em Frankfurt gritava para ela fechar a boca. Mas Blair olhou para o rosto suado e patético de Dieter, e a raiva cínica que a mantinha funcionando durante os turnos duplos explodiu dentro dela. Ele disse Sudzenzen, Blair disse. A voz dela soou incrivelmente alta no silêncio da sala. Rocco deslocou o olhar para ela. Léo não se moveu, mas o polegar parou de traçar o papel. Significa atiradores de elite, Blair continuou, com a garganta completamente seca. Não contadores, não advogados. Homens com rifles. E ele disse para deixar o idiota assinar o papel antes de posicioná-los. Você não cometeu um erro de tradução, Dieter. Você o vendeu. A cabeça de Dieter girou na direção dela, os olhos pálidos transbordando de ódio cru e feio. Sua mentirosa e ignorante a mão de Rocco se moveu. Foi uma borrão de movimento. O som de um tapa com a palma aberta num rosto humano é surpreendentemente molhado. Ecoou no lambris de madeira como um tiro. A cabeça de Dieter girou violentamente para o lado, os óculos voando do rosto e se estilhaçando contra o rodapé. Um fio grosso de sangue pingou instantaneamente do nariz de Dieter, respingando no colarinho branco imaculado. Dieter gemeu, cuspindo um dente no tapete. O estômago de Blair deu uma guinada violenta. Ela fechou a boca com força, engolindo o amargo gosto de Billy. Ela havia visto brigas de bar. Havia visto viciados brigando por euros amassados em vielas, mas aquilo era diferente. Aquilo era clínico. Não havia raiva no rosto de Rocco, nenhum calor. Era apenas manutenção. Léo finalmente se virou para olhar para o tradutor. Caminhou devagar até ele, os sapatos de couro preto silenciosos no tapete. Léo se agachou até ficar no nível dos olhos de Dieter, cujo peito se agitava com respirações molhadas e de pânico. Eu pago você generosamente, Dieter, Léo disse. A voz dele era um sussurro, uma raspa de cascalho contra a pedra. Eu pago pelas suas palavras. Quando suas palavras se tornam um passivo, pelo que exatamente estou pagando? Eles me obrigaram, Dieter soluçou, o sangue borbulhando nos lábios. Klaus sabia das minhas dívidas. Dos jogos. Ele disse que se eu não manipulasse a tradução, iria até a minha esposa. Faria mal às minhas filhas. Léo, eu tenho família. Todo mundo tem família, Léo disse suavemente. Léo enfiou a mão no bolso e sacou um lenço branco simples. Ofereceu para Dieter. Dieter encarou o lenço tremendo antes de pegá-lo com dedos que tremiam e pressionar contra a boca destruída. Quantos homens Klaus trouxe para a cidade? Léo perguntou. Dieter hesitou, os olhos disparando para Rocco. 20 mercenários. Ex-militares na maioria. Chegaram ontem. Onde estão concentrados? Na antiga fundição na Estrada 9, perto do rio. Léo absorveu a informação. O rosto marcado e assimétrico não revelava nada. Ele parecia um homem lendo um boletim meteorológico levemente decepcionante. Léo ficou de pé, alisando uma ruga inexistente nas calças escuras. Rocco leva ele pelo elevador de serviço nos fundos, Léo instruiu, sem olhar mais para Dieter. Descobre o layout exato da fundição. Depois cuida do passivo. Dieter soltou um grito abafado no lenço ensanguentado. Não, Léo, por favor. Eu te contei tudo. Você me deu sua palavra. Tenho filhas. Eu nunca dei minha palavra, Léo disse, já de costas. Eu te dei um lenço. Rocco agarrou o colarinho do terno destruído de Dieter e o içou como um boneco de trapos. Dieter se debateu, mas o aperto do gigante era absoluto. O gigante empurrou o tradutor chorando e sangrando em direção a uma porta discreta no canto da sala, uma saída privada criada para manter convidados ilustres longe dos paparazzi.
A porta pesada se fechou com um clique. A sala ficou repentinamente em um silêncio perfeito e aterrador. Só Blair e Léo. Blair fitou o sangue no tapete. Era um vermelho vívido e profundo, contrastando intensamente com a mancha roxa escura do vinho a poucos centímetros de distância. Cuida do passivo. As palavras pairavam no ar, pesadas e sufocantes. Dieter estava morto. O homem suado e nervoso que havia pedido uma porção extra de aspargos 20 minutos atrás iria terminar enterrado sob uma fundação em algum lugar. E Blair havia entregado a pá. Um suor frio irrompeu nas costas do pescoço dela. O uniforme de poliéster parecia sufocá-la. Léo caminhou lentamente de volta para a mesa. Pegou a taça de cristal de água, tomou um gole e então olhou para ela. Realmente olhou para ela. Os olhos de Léo eram incrivelmente escuros, rodeados de exaustão. Eles percorreram a linha tensa dos ombros dela, o aperto das mãos entrelaçadas na frente do avental, o pulso frenético batendo na base da garganta. Léo não estava olhando para ela do jeito que os homens costumam olhar para garçonetes em salões VIP. Não estava avaliando a cintura ou as pernas dela. Estava avaliando o nível de ameaça de uma ponta solta. Vou bater meu ponto, Blair soltou abruptamente. As palavras simplesmente saíram da boca dela. Era uma coisa idiota de dizer, completamente divorciada da realidade da sala, mas o cérebro dela estava desesperado para se agarrar ao mundano. Vou bater meu ponto. Ela repetiu, a voz tremendo. Vou sair pela porta da frente, pegar o metrô, e ir para o meu apartamento. Tenho um gato. Ele precisa ser alimentado. Eu não vi nada. Servi um vinho. Tropecei, e vou para casa. Léo soltou um som que era metade suspiro, metade risada. Um ruído cansado e áspero. Você tem um gato. Ele repetiu, em tom seco. Sim, o gato também fala alemão. Não, só eu. E eu tenho amnésia. Espontânea. A amnésia total e completa. Léo puxou a cadeira e sentou pesadamente. Apoiou os cotovelos sobre a mesa, descansando o queixo nos nós dos dedos marcados. Encarou Blair com uma intensidade desconcertante e sem piscar. Blair, ele disse. Léo havia lembrado o nome dela. Blair detestou que ele tivesse lembrado o nome dela. Você é atualmente a única pessoa nesta cidade que sabe que eu sei que Klaus está planejando me matar. Você também é a única pessoa que sabe que meu tradutor está atualmente sangrando no banco traseiro do meu SUV. Eu não sei disso, Blair mentiu, recuando em direção à porta principal. A mão dela alcançou a maçaneta de latão às cegas. Sou só uma garçonete. Você parou de ser só uma garçonete no segundo em que traduziu Sutzensen. A voz de Léo não se elevou, mas a cravou ao chão. Blair congelou, a mão pairando a 1 centímetro da maçaneta. Por que você fez isso? Ele perguntou. A curiosidade no tom de Léo era genuína. Você podia ter continuado servindo. Podia ter saído. Você não me conhece. Eu não sou um homem bom. Por que arriscar o seu pescoço pelo meu? Blair o encarou. Por que ela tinha feito aquilo? Porque Klaus era um arrogante presunçoso. Porque a ideia de assistir alguém caminhar cegamente para uma armadilha a deixava doente. Não gosto de valentões, ela murmurou na defensiva. E não gosto de pessoas que deixam gorjeta horrível e me tratam como mobília. Um fantasma de sorriso piscou na boca de Léo. Suavizou por uma fração de segundo as linhas duras e quebradas do rosto dele, revelando o homem bonito enterrado sob uma década de violência. Nobre, ele zombou gentilmente. Estúpido, mas nobre. Léo se endireitou na cadeira, o breve momento de diversão desaparecendo. Léo tamborilou o dedo indicador contra a mesa de mogno. Tap, tap, tap. Aqui está a realidade da sua situação, Blair. Se eu deixar você sair por aquela porta, Klaus vai encontrá-la. Ele sabe que você estava na sala. Ele sabe que você derramou vinho exatamente quando Dieter me alimentava com a mentira. Klaus não é idiota. Vai demorar aproximadamente 3 horas para ele rastrear os registros de empregados deste restaurante, encontrar o seu endereço, e mandar alguém ao seu apartamento para descobrir exatamente o que você me contou. O hálito de Blair prendeu. A imagem dos alemães de olhos frios e pálidos chutando a porta de madeira frágil do estúdio dela piscou na mente. E se Klaus encontrá-la? Léo continuou suavemente, ele não vai ser tão gentil quanto Rocco foi com Dieter. Então o quê? Blair forçou as palavras a passarem pelo nó apertado na garganta. Você vai me matar primeiro para poupar o trabalho a ele. Léo pareceu genuinamente ofendido. Eu não mato pessoas que salvam a minha vida, Blair. Isso cria um péssimo precedente. Léo ficou de pé. Caminhou até a cômoda onde a bandeja de serviço de Blair ainda estava.
Pegou o bloco de pedidos dela, abrindo para ver a letra desordenada. Jogou de volta. Amanhã à noite vou me encontrar com Klaus para finalizar os portos, Léo disse, o tom mudando para algo duro e operacional. Vou entrar num salão com homens que acreditam que sou surdo e cego para o idioma deles. Mas eu não vou ser cego. Porque você vai estar posicionada ao meu lado, me dizendo exatamente o que eles estão dizendo. Blair encarou Léo horrorizada. Não, de jeito nenhum. Não sou criminosa. Sou garçonete. Não posso ser sua tradutora do cartel. Você já é, Léo apontou calmamente. Você fez a audição para o papel 10 minutos atrás. Passou. Eu peço demissão. Pedido de demissão negado. Léo fechou a distância entre eles. Parou a apenas 30 centímetros. Blair teve que inclinar o pescoço para trás para encontrar os olhos de Léo. De perto, ela conseguia ver os fios finos de prata de cicatrizes atravessando a sobrancelha esquerda dele. Conseguia sentir o cheiro limpo e afiado de bergamota sob a fumaça. Não estou te pedindo, Blair, disse Léo, a voz caindo para um registro baixo e aterrorizante que vibrou no peito dela. Isso não é uma negociação. Você se inseriu numa guerra. Agora vai me ajudar a vencê-la. Em troca, vou garantir que Klaus não ponha uma bala na sua cabeça, e vou te pagar o suficiente para comprar 10.000 gatos. Temos um entendimento. Blair olhou para a pesada porta de carvalho atrás de Léo. Olhou para o sangue no tapete. Olhou para os olhos escuros e ocos de um homem que governava os subterrâneos da cidade. O radiador do apartamento dela estava quebrado. A conta bancária dela estava no vermelho por $40. E se ela fosse embora, era uma mulher morta. Exijo 50% de adiantamento. Ela disse, a voz tremendo tão forte que parecia estar congelando até os ossos. E adicional de risco. Léo ficou olhando para ela. Então, lentamente as linhas brutas e assimétricas do rosto de Léo se abriram em um sorriso de verdade. Pega o seu casaco, Blair, ele disse. O beco atrás do Osteria cheirava a repolho podre e asfalto molhado. O ar frio da noite atingiu o rosto de Blair como um golpe físico, cortando através da névoa de adrenalina que a havia envolvido no salão. Ela estava parada na doca de carga, apertando o casaco de lã barato com força contra o peito. A saia preta do uniforme não oferecia proteção nenhuma contra o vento do outono. Ela observou um SUV preto blindado enorme parado em marcha lenta ao lado das lixeiras. Os vidros fumê eram completamente opacos, refletindo a luz âmbar piscante de um poste quebrado. Blair percebeu com uma reviravolta adoentada no estômago que havia saído pela porta dos fundos. Não havia batido o ponto. Não havia recolhido as gorjetas. Não havia se despedido de S, o gerente. Ela estava simplesmente desaparecendo na noite com o chefe do sindicato local. Entra, Léo disse, passando por ela. Léo movia-se com uma graça cansada, puxando aberta a porta traseira pesada do SUV. Não ofereceu a mão. Simplesmente entrou, o interior escuro engolindo. Blair hesitou no degrau de concreto. O calcanhar com bolha queimava. Corre! Uma vozinha na cabeça dela sussurrou. Larga o casaco e corre pelo beco. Mas a imagem do sangue de Dieter se juntando no tapete ancoravam os pés dela ao chão. Não havia lugar para correr. Léo tinha razão. Klaus a encontraria. Sua única proteção era o monstro sentado atualmente no banco traseiro do carro. Blair respirou fundo, sentindo o gosto da fumaça e da chuva fria, e entrou no SUV. O contraste era brutal. A vida dela era definida por poliéster barato, linóleo rachado e o cheiro persistente do transporte público. O interior do veículo de Léo Castillon era uma sobrecarga sensorial de riqueza. O ar cheirava a couro condicionado caro e a um toque leve de hortelã-pimenta. Os assentos eram macios, abraçando as costas cansadas de Blair. O barulho da cidade lá fora, as sirenes distantes, os trens do metrô rangendo. Estava completamente silenciado, cortado por centímetros de vidro à prova de bala. Blair sentou rigidamente, pressionando-se contra a porta do passageiro, mantendo a maior distância possível entre ela e Léo. Léo estava sentado do outro lado, olhando para a tela de um tablet que projetava um brilho azul pálido sobre as feições afiadas dele. Sem paletó. Apenas sentado ali com a camisa preta aberta no colarinho, parecendo um empresário cansado revisando margens do trimestre. A divisória da frente estava aberta. Um homem que ela não havia visto antes estava dirigindo. Rocco não estava em lugar algum, presumivelmente ainda cuidando do passivo na fundição. O SUV deslizou para frente, saindo suavemente do beco e entrando nas ruas molhadas e brilhantes da cidade. Para onde estamos indo? Ela perguntou. A voz dela soou fina e pequena na cabine silenciosa.
Para uma casa segura, Léo disse sem levantar os olhos da tela. Minha residência principal está comprometida. Klaus vai ter vigias lá até de manhã. Ele pensa que estou caminhando cegamente para a emboscada de quinta-feira. Precisamos manter essa ilusão enquanto preparamos uma contramedida. E por contramedida você quer dizer um banho de sangue, ela disse amargamente. Léo finalmente deslizou a tela para o lado e olhou para ela. A luz azul desapareceu, mergulhando de volta nas sombras dos postes piscando pelas janelas. Quero dizer sobrevivência, Blair. A escala da violência geralmente é ditada pela estupidez do oponente. Klaus é muito estúpido. Léo enfiou a mão no console central e puxou um smartphone preto e elegante. Jogou-o no assento de couro entre eles. Seu celular antigo é um rastreador, ele disse. A bateria foi removida e foi deixado numa lixeira a 3 quarteirões do restaurante. Use esse aqui. Tem apenas um número programado. Liga direto para mim. Não ligue para ninguém mais. Não acesse suas redes sociais. Não mande mensagem para o seu senhorio. Blair encarou o telefone imaculado. E o meu gato? Ela sussurrou. Léo beliscou a ponte do nariz. Pela primeira vez, pareceu genuinamente exasperado. Você não estava mentindo sobre o gato. Ele se chama Barnaby. É laranja. Tem asma. Léo encarou o teto do SUV, soltando uma expiração longa e lenta. Tamborilou os dedos no joelho. Dá as chaves para o motorista. Vou mandar alguém ao seu apartamento, buscar o gato laranja asmático e levá-lo para a casa segura. Ele precisa de ração especial. Só a úmida. Patê de fígado. Patê. Não de fígado, só patê. Patê, Léo repetiu, as palavras soando absurdas naquela voz grossa e ameaçadora. Considere feito. Mais alguma coisa. Ou podemos voltar à questão do sindicato alemão hostil tentando tomar o meu território. Blair tirou as chaves do bolso do casaco e as passou para o motorista silencioso. Apoiou a cabeça contra o vidro fumê frio. A cidade passou borrada em rastros de neon e chuva. Ela se sentia completamente separada do próprio corpo. No dia anterior, o maior problema dela era uma torneira pingando e um turno duplo. Naquela noite, ela estava ditando preferências de ração de gato para um chefe da máfia enquanto andava dentro de um tanque blindado. Como você sabia? Ela perguntou quietamente sem olhar para Léo. Mesmo antes de eu dizer alguma coisa, você já estava testando Dieter. Você hesitou no contrato. Léo ficou em silêncio por um longo momento. Blair achava que Léo ia ignorar a pergunta, mas quando ela finalmente se virou para olhar para ele, Léo estava observando-a. O olhar de predador no topo da cadeia havia sumido. Léo apenas parecia esgotado. Porque um homem que está dizendo a verdade respira pelo estômago, Léo disse suavemente. Um homem que está mentindo respira pelo peito. O peito de Dieter estava agitado durante toda a tradução. Ele estava aterrorizado. Eu só não sabia por que estava aterrorizado, até você decidir derramar uma garrafa de $2.000 no colo dele. Blair engoliu em seco. Eu entrei em pânico. Você improvisou, Léo corrigiu. Existe uma diferença. Pânico te mata. Improvisação te mantém respirando. Léo se mexeu no assento, girando o corpo levemente em direção a ela. Amanhã à noite, Klaus quer finalizar a transferência das cargas de Roterdã. Ele pensa que estou assinando os protocolos de segurança. Quando entrarmos naquela sala, você não vai ser uma garçonete. Você vai ser minha assistente executiva pessoal. Vai usar roupas que custam mais do que o seu carro. Vai ficar posicionada ao meu lado, e vai escutar cada respiração, cada sussurro, cada gíria de sarjeta que Klaus murmurar para os homens dele. E se eles me reconhecerem? Ela perguntou, o coração acelerando num ritmo frenético de novo. Eu servi a água deles. Servi os bifes deles. Pessoas como Klaus não olham para garçonetes, Blair, disse Léo, a voz caindo, assumindo uma dureza cínica que espelhava a dela. Eles não veem as pessoas que servem a água. Eles só veem a água. Você é invisível para eles. Essa é a sua maior arma. Léo recostou na cadeira, as sombras reclamando o rosto marcado dele. Dorme um pouco. Amanhã vamos para a guerra. A luz do sol não existia na casa segura. As janelas imensas do chão ao teto estavam seladas por pesadas venezianas de aço motorizadas, mergulhando cobertura minimalista num crepúsculo estéril e perpétuo. Blair acordou em um colchão que parecia açúcar fiado, completamente desorientada. A pele dela estava enrolada em lençóis com uma contagem de fios tão alta que pareciam água fresca. Por 3 segundos, o cérebro dela a alimentou com uma mentira reconfortante. Ela só estava dormindo até tarde no dia de folga. O radiador não estava chiando porque o senhorio finalmente havia consertado.
Então os eventos da noite anterior despencaram sobre o peito dela como uma bigorna. O vinho derramado. O rosto destruído de Dieter. O couro frio do SUV blindado. Blair sentou rápido, o coração martelando num ritmo frenético contra as costelas. Barnaby. Um ronco rouco e molhado respondeu do pé da cama. Blair desceu pela cama imensa. Lá, enrolado numa manta de seda, estava o seu gato Tab laranja asmático de 7 quilos. Barnaby olhou para ela, piscou o olho bom, e soltou um miado quebrado e esganiçado. Ao lado de Barnaby havia uma tigela de cristal imaculada cheia exatamente com a marca de patê de fígado barato que ele exigia, e outra tigela de água mineral. Blair afundou o rosto na pelagem laranja empoeirada de Barnaby. Barnaby cheirava a uma cozinha pequena e ar de apartamento velho. Era real. Era a única coisa real naquela fortaleza de concreto inteira. Me desculpa. Ela sussurrou a Barnaby com a garganta apertada. Eu me meti numa encrenca muito feia dessa vez, amigo. Uma batida suave na porta do quarto a fez pular. Pode entrar. A porta se abriu silenciosamente. Uma mulher magra e elegantemente vestida com um corte de cabelo loiro e severo entrou, empurrando um cabideiro com rodas. A mulher não olhou para Blair. Não se apresentou. Simplesmente rodou o suporte até o centro do quarto, parou, e começou a dissipar meticulosamente as capas de roupa preta. O Sr. Castiglione requer a sua presença no escritório principal em 45 minutos, ela disse. A voz dela era plana, com um sotaque italiano pesado. Tome banho, vista-se. A equipe de cabelo e maquiagem está esperando no banheiro adjacente. Estamos buscando elegância invisível. Não discuta com elas. A mulher girou nos calcanhares e saiu, fechando a porta atrás de si. Blair encarou o cabideiro. Penduradas nos cabides de veludo acolchoados havia roupas que pertenciam à passarela de Milão, não a uma garçonete que comprava sapatos de trabalho em lojas de desconto. 40 minutos depois, Blair estava diante do espelho do banheiro, completamente incapaz de reconhecer a mulher que a encarava de volta. A estilista tinha prendido o cabelo rebelde e crespo de Blair num coque impecável e brilhante na nuca. A pele dela estava impecável, contornada para parecer afiada, completamente desprovida do cansaço que vivia permanentemente sob os olhos dela. Blair usava um terno de calça charcoal alfaiatado cortado em seda bruta. Caía como uma segunda pele, afunilando na cintura e abrindo levemente sobre saltos stiletto de couro envernizado preto que apertavam os dedos com bolhas sem misericórdia. Ela não parecia Blair a garçonete. Parecia uma assassina corporativa. Parecia cara. Ela odiou isso. Parecia usar uma mentira. Blair manquejou do quarto e navegou pelos corredores amplos e ecoantes do cobertura até encontrar o escritório. As pesadas portas duplas estavam abertas. Léo estava de pé ao lado de uma mesa de mogno imensa, colocando o carregador numa pistola preta e fosca. Usava um terno azul marinho escuro que parecia derramado sobre os ombros largos. A iluminação severa do teto captava os fios prateados de cicatrizes no rosto de Léo, destacando a assimetria brutal do maxilar. Léo não parecia cansado hoje. Léo parecia enrolado como uma mola. A energia cinética e aterrorizante de um predador se preparando para matar emanava dele em ondas. Léo enfiou o carregador com um clique metálico afiado que fez os ombros de Blair saltarem. Deslizou a arma para o coldre de ombro, ajeitando o paletó por cima para esconder o volume. Então olhou para cima, os olhos escuros travando nos dela, começando pelas pontas dos stiletos, subindo pela dobra afiada da calça charcoal, e pousando no rosto pesadamente maquiado dela. O silêncio se estendeu. O ar na sala ficou subitamente incrivelmente pesado. Blair cruzou os braços na defensiva, subitamente muito consciente de como o pescoço dela estava exposto com o cabelo preso para trás. Para de se mexer, Léo disse suavemente. Esses sapatos são instrumentos de tortura. Ela retrucou, a voz tremendo levemente. E esse terno é tão apertado que não consigo respirar fundo. Ótimo. Léo contornou a mesa, fechando a distância entre eles. Parou a centímetros de distância, o cheiro de bergamota e óleo de arma envolvendo os sentidos de Blair. Se você não consegue respirar fundo, não consegue entrar em pânico. Você parece exatamente o que deveria parecer. Uma assistente muito bem paga, completamente entediada, que só está presente para fazer anotações e gerenciar a agenda. Você não fala a não ser que eu faça uma pergunta direta. Você não reage ao barulho. Que barulho? Ela perguntou com o estômago afundando. Léo estendeu a mão, os dedos grandes e calejados roçando a lapela do paletó de seda dela, ajustando-a levemente.
O calor da mão de Léo sangrou através do tecido fino, um contraste chocante com o frio e o pavor se acumulando no ventre dela. Ao barulho de homens mentindo, ele murmurou, os olhos descendo para a boca dela antes de encontrar o olhar dela de novo. Klaus mudou o local do encontro. Não vamos de volta ao Osteria. Vamos nos encontrar no Cais 42. É um armazém de cargas neutro. Linhas de visão abertas. Klaus pensa que está me trazendo para uma arena onde controla o alto terreno. E controla? Ela perguntou. A boca de Léo se curvou num sorriso cínico e sombrio. Não. Mas preciso que ele acredite que sim por exatamente 12 minutos. Esse é o seu intervalo, Blair. Quando entrarmos, preciso que você escute tudo o que Klaus murmurar para os homens dele. Se ele sinalizar um atirador, se ele sinalizar uma manobra de flanco, você me avisa. Como? Ela sussurrou. Não posso simplesmente dar um tapinha no seu ombro e anunciar isso. Léo pegou uma caneta pesada de prata Montblanc da mesa e a prensou na palma de Blair. Os dedos de Léo se enrolaram nos dela, forçando a mão a fechar sobre o metal frio. Você vai ficar posicionada atrás do meu ombro direito, ele instruiu, a voz caindo num ronco áspero. Se Klaus estiver discutindo o contrato, não faça nada. Se ele sinalizar os homens dele para entrarem em posição para uma emboscada, você derruba a caneta. Deixa ela bater no chão de concreto. Esse é o gatilho. Blair encarou a caneta de prata na mão dela. Parecia segurar uma granada com o pino puxado. E depois de eu deixar cair. Depois de você largar a caneta, Léo disse, os olhos ficando completamente mortos, você se joga no chão e cobre os ouvidos. O Cais 42 cheirava a salmoura, alga podre e escapamento de diesel. O vento que vinha do porto era cortante, atravessando o fino terno de seda de Blair como se ela estivesse nua. Ela estava rigidamente posicionada atrás de Léo, ladeada por Rocco e outros 3 homens imensos em casacos escuros. Eles caminhavam em formação fechada em direção à boca aberta do armazém número 7. Os stiletos de Blair ecoavam alto no concreto molhado, um som rítmico e frenético que repercutia pelas paredes de aço corrugado. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada farfalho de uma lona soava como um ferrolho de rifle deslizando no lugar. Eles entraram. O armazém era imenso, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes de trabalho buzinando suspensas das vigas enferrujadas. O ar estava denso com cheiro de poeira velha e ferro frio. No centro do vasto espaço vazio havia uma simples mesa dobrável e 2 cadeiras de metal. Klaus e Henrique estavam esperando. Não estavam sozinhos. 10 homens, mercenários pesados e largos usando coletes táticos sobre as roupas comuns, estavam espalhados em um semicírculo frouxo atrás deles. As mãos deles descansavam casualmente nos cabos das submetralhadoras penduradas no peito. Aquilo não era uma reunião de negócios. Era uma câmara de execução. O hálito de Blair prendeu na garganta. Ela apertou o Montblanc na mão com tanta força que o clipe de prata cavou dolorosamente na palma. Ela queria fugir. Queria se virar e sair correndo cegamente pela chuva gelada. Mas ela olhou para as costas de Léo. Léo caminhava suavemente, postura relaxada, mãos descansando casualmente nos bolsos das calças. Léo não quebrou o passo. Projetava uma aura de tédio absoluto e aterrorizante. Léo chegou à mesa e parou. Não se sentou. Klaus, disse Léo, a voz ecoando alto no armazém vazio. Um pouco ventilado para assinar contratos, não é? O que aconteceu com o salão privado? Klaus sorriu. Foi um esticamento fino e sem sangue dos lábios. Usava um sobretudo de lã pesado, parecendo completamente incomodado com o frio. Minhas desculpas, Léo, Klaus disse tranquilamente com o inglês fortemente acentuado. Preocupações de segurança com o súbito desaparecimento de Dieter. Ontem à noite, minha equipe achou prudente um local neutro. Dieter desenvolveu uma dívida de jogo repentina. Léo mentiu sem esforço, sem perder o ritmo. Fugiu da cidade. Detesto funcionários não confiáveis. Léo se deslocou levemente para o lado da cadeira. Blair se moveu com Léo, mantendo sua posição exatamente um passo atrás do ombro direito dele. Manteve o rosto em branco, olhando diretamente para a parede enferrujada atrás de Klaus. Os olhos pálidos e frios de Klaus escorregaram para Blair. Klaus arrastou o olhar para cima e para baixo pelo terno charcoal, demorando por um segundo no rosto dela. Não havia reconhecimento. Para Klaus, Blair não era a garçonete suada que havia destruído as calças do tradutor. Era apenas mais uma peça cara da decoração que Léo havia trazido. Klaus a descartou completamente. Lamentável, disse Klaus, puxando uma pasta de couro do casaco e jogando-a sobre a mesa de metal. Mas os negócios continuam.
As cargas de Roterdã chegam em 48 horas. O senhor revisou os termos revisados. Revi, disse Léo. Léo não fez nenhum gesto de abrir a pasta. O silêncio se estendeu. O zumbido das lâmpadas fluorescentes soava como um enxame de vespas furiosas. O sorriso de Klaus vacilou levemente. A arrogância nos olhos dele endureceu em algo frágil e perigoso. Klaus se inclinou para a frente, apoiando os nós dos dedos sobre a mesa. Não falou com Léo. Girou levemente a cabeça para Henrique, que ficava à sua esquerda. O alemão gutural e rápido jorrou da boca de Klaus, mal mais alto que um sussurro. O sangue de Blair transformou-se em água gelada nas veias. Ele está hesitando. Coloca os atiradores na passarela em cima dele. Se ele não pegar a caneta em 10 segundos, acaba com ele. Passarelas. Os olhos de Blair dispararam instintivamente para cima, quebrando o olhar inexpressivo por uma fração de segundo. Lá em cima, escondido no labirinto de vigas enferrujadas e sombras profundas, ela viu o brilho mais tênue de luz ambiente refletindo numa lente telescópica. Eles não estavam planejando negociar. Iam matar Léo ali mesmo. Contrato ou sem contrato. 10 segundos. 9. Blair olhou para a nuca de Léo. Léo estava completamente imóvel. Léo esperava por ela. Aquele homem monstruoso e violento que controlava o submundo da cidade havia colocado a própria vida inteiramente nas mãos de uma garçonete exausta segurando uma caneta de prata. 8. 7. Ela não pensou nas consequências. Não pensou no sangue, nem na violência, nem no gato asmático esperando no cobertura. Ela pensou na arrogância cega e ofuscante de Klaus, descartando-a como mobília. Blair abriu a mão. A pesada caneta Montblanc escorregou da palma suada dela. Caiu pelo ar, atingindo o chão de concreto com um estalo agudo e distinto que ecoou como um tiro no silêncio tenso. O mundo se despedaçou. Antes mesmo de a caneta terminar de rolar pelo concreto, Léo se moveu. Léo não sacou a arma. Léo jogou o peso inteiro do corpo para trás, violentamente, tacleando-a até o chão. O impacto arrancou o ar dos pulmões dela num jorro áspero e doloroso. O ombro de Blair bateu contra o concreto duro, a seda crua do terno rasgando instantaneamente. O corpo blindado e pesado de Léo cobriu o dela, pressionando o rosto dela contra o chão frio e áspero. Um rugido mecânico ensurdecedor rasgou o armazém. Não soou como um filme. Soou como o céu se abrindo ao meio. O concreto onde Léo havia estado um milissegundo antes explodiu numa nuvem de pó cinza e estilhaços cortantes como navalha. Uma bala de alto calibre de um atirador acabava de destruir a cadeira dobrável de metal. No chão. Léo rugiu, a voz mal audível sobre o caos explosivo repentino. Rocco e os outros guarda-costas não hesitaram. Eles haviam esperado pelo sinal tanto quanto Léo havia esperado. Sacaram as armas em sincronização perfeita, mergulhando atrás das colunas de sustentação de aço grossas do armazém. O som do tiro de retorno foi uma pressão física contra os tímpanos de Blair. Era um martelo implacável e staccato. O ar se encheu instantaneamente com o cheiro acre e sulfuroso de cordite e concreto pulverizado. Blair fechou os olhos com força, tapando os ouvidos com as mãos. Gritou, mas não conseguiu ouvir a própria voz. O pânico, cego e absoluto, garrou a garganta dela. Ela sentiu gosto de poeira e cobre. Blair se enrolou numa bola tensa abaixo de Léo, tremendo com tanta violência que os dentes batiam. Ela esperava sentir uma bala atravessar as costas. Esperava morrer no chão de um armazém de carga imundo, uma baixa colateral numa guerra que ela não entendia. Mas Léo não se moveu. Léo permaneceu plantado sobre ela, um escudo humano de músculo e Kevlar recebendo a chuva de fragmentos de concreto nas costas. Lá em cima, o tiroteio foi assustadoramente breve. Klaus havia trazido 10 homens, mas Léo havia trazido profissionais que sabiam exatamente de onde a emboscada estava vindo. Estalos pesados ecoaram das passarelas acima deles, o som enjoativo de corpos batendo na grade de aço. Os atiradores foram neutralizados. Os homens de Rocco criaram uma parede supressiva de fogo que destroçou os mercenários flanqueando Klaus, empurrando-os de volta para as portas do cais de carga. Alguém gritou em alemão um som molhado e borbulhante que cortou o tiroteio. Então, abruptamente os disparos pararam. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Era um vácuo de zumbido pesado, quebrado apenas pelo som do metal gemendo e da respiração áspera e irregular de homens morrendo. Livre! A voz grossa de Rocco ecoou das sombras. Léo finalmente deslocou o peso dele de cima de Blair. Léo gemeu suavemente, se empurrando para apoiar num joelho. Estendeu a mão, agarrando a lapela do paletó destruído dela, e a içou até a posição sentada. Você foi atingida.
Léo demandou a voz áspera, varrendo o rosto de Blair freneticamente. Eu não sei, ela ofegou, batendo no peito, nos braços. As mãos dela tremiam incontrolavelmente, manchadas de pó cinza e sujeira. Os ouvidos dela zumbiam numa nota alta e contínua. Estou bem. Não estou sangrando. Léo exalou um hálito áspero, os olhos fechando por uma fração de segundo. Você foi perfeita, Blair. Perfeita. Léo ficou de pé, sacando a pistola preta e fosca do coldre de ombro. Blair olhou além de Léo. O armazém era um matadouro. A mesa de metal estava retorcida numa forma grotesca. Vários mercenários de Klaus jaziam imóveis no concreto, poças escuras se espalhando embaixo deles. Klaus ainda estava vivo. Klaus estava encostado contra um pilar de aço a 6 metros de distância, segurando o ombro. O sangue jorrava pelo sobretudo de lã grosso de Klaus, pingando rapidamente no chão. Henrique havia sumido. Henrique havia abandonado o chefe e fugido pelas portas dos fundos no segundo em que os tiros começaram. Léo caminhou lentamente em direção a Klaus. O crepitar dos sapatos de Léo no concreto quebrado era o único som na sala. Klaus olhou para cima, o rosto arrogante torcido numa máscara de terror primal puro. Klaus cuspiu uma maldição em alemão, pressionando a mão com mais força contra o ferimento que sangrava. Como? Klaus engasgou, o inglês fraturado pela dor. Você não podia saber. Léo parou a alguns metros de distância. Léo nivelou a pistola no peito de Klaus. A expressão de Léo estava completamente desprovida de emoção. Era o rosto de um homem jogando o lixo fora. Você cometeu 2 erros, Klaus, Léo disse, a voz fria e plana. Primeiro, você tentou roubar a minha cidade. Segundo, você assumiu que as pessoas servindo a sua água eram surdas. Os olhos pálidos de Klaus dispararam além de Léo, travando em Blair. Blair ainda estava sentada no concreto, o terno impecável rasgado, o cabelo caindo do coque severo, coberta de poeira. Mas Blair não estava olhando para o chão. Blair encarou Klaus de volta. O reconhecimento finalmente faiscou nos olhos de Klaus. A garçonete. O vinho derramado. A garota invisível. Você. Klaus sussurrou, sangue borbulhando nos lábios. Léo não deu a Klaus tempo para dizer mais nada. Léo puxou o gatilho. O único disparo ecoou alto. A cabeça de Klaus bateu contra o pilar de aço e Klaus escorregou até o concreto, deixando uma mancha grossa e escura para trás. Klaus não se moveu mais. Blair tapou a boca com a mão, lutando contra o impulso violento de vomitar. O cheiro metálico de sangue fresco atingiu o nariz dela, misturando-se com a cordite. Era o mesmo cheiro do salão VIP, mas amplificado 100 vezes. Léo colocou a arma no coldre. Léo se virou do corpo sem dar uma segunda olhada. Caminhou de volta para Blair, estendendo a mão grande e calejada. Blair fitou aquela mão. Aquela mão havia acabado de tirar uma vida sem nenhuma hesitação. Aquela mão pertencia a um monstro. Mas era também a mão que havia puxado Blair para baixo, protegido o corpo dela com o próprio, e a mantido respirando. A garçonete cínica e exausta dentro dela sabia a verdade. Blair havia cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. O mundo normal, o mundo dos turnos duplos, clientes grosseiros e preocupações com aluguel, havia sumido para sempre. Blair estendeu a mão e colocou a mão coberta de poeira e tremendo na de Léo. Léo a puxou de pé. Léo não soltou a mão. O aperto de Léo era quente, ancorando-a à realidade caótica e violenta do armazém. Léo estendeu a outra mão, gentilmente removendo uma mancha de pó de concreto do rosto dela. Vamos, Blair, Léo disse suavemente, toda a aspereza saindo completamente da voz dele. Vamos alimentar o gato. Eles saíram do armazém juntos, deixando os corpos e o sangue para trás, saindo para a chuva fria e purificante da cidade que agora pertencia aos dois. Blair fez o acordo definitivo com o diabo. Ou será que ela simplesmente encontrou o único homem que realmente a vê? Essa mergulho cru em lealdade, traição e sobrevivência prova que às vezes a arma mais perigosa numa sala é a que ninguém nota. Se o seu coração estava acelerado durante aquele tiroteio no armazém, curte o vídeo e se inscreve para mais romances intensos de máfia com personagens que te prendem do começo ao fim. Compartilha esse vídeo com amigos que amam histórias de mulheres fortes que não precisam de uma arma para dominar o submundo. Deixa um comentário abaixo com o seu momento favorito da história e me conta, você teria corrigido o tradutor ou continuaria servindo o vinho?